Hoje eu não estou na minha cozinha, não estou no meu cantinho. Como vocês sabem, também podem estar fora de casa, podem estar com a família, podem estar com amigos, podem estar na cozinha de vocês, podem estar em outros ambientes, não tem problema, sempre é bom e a gente tem o tempo de aprender, né? Mesmo sendo domingo hoje. E eu tô aqui com vocês para fazer mais essa live para tirar dúvidas. Eu quis fazer essa live com esse tema principalmente para responder, para que vocês tenham ao final dessa live a resposta sobre essa pergunta que vocês sempre me fazem. Será que os macarrons são para mim? E eu vou falar um pouquinho sobre a diferença, né, de você saber é para mim ou não é para mim. E vou ajudar vocês a ter essa resposta, para vocês mesmos saberem, tá? Eu sou Dayana Dias, chefe confeiteira desde 2010, mãe de 2 meninos, 2 anjos, que são os motivos pelo qual eu entrei na confeitaria, muitos já sabem. Sou dona de casa, mamãe, como eu falei, empresária, né, de cursos online, dentro da confeitaria, e especialista nesse docinho que eu escolhi, que para mim é o melhor doce que existe na confeitaria, tanto para fazer, quanto para ensinar, quanto para comer. Então eu digo, macarrons é para mim. É um doce para eu comercializar? Eu posso dizer isso hoje, mas eu quero que você tenha essa resposta. É um doce para eu comercializar, é um doce para eu ensinar e é um doce também para eu vender, tá? Então, eu tenho essa resposta dentro de mim, motivo pelo qual eu escolhi os macarrons. Pode ser que não seja para você, mas você que vai ter essa resposta hoje, tá bom? Então, assim, aqui, quando eu abro live, quando eu falo de conteúdo, muita gente me pergunta, tá? Dai, será que eu vou conseguir fazer os macarrons? Uma das coisas que você precisa para fazer macarrão, com relação a saber a técnica, a receita e conseguir fazer os macarrons, é ter persistência. Ninguém faz uma receita de macarrão de primeira. Então você precisa ter persistência e você precisa fazer 1, 2, 3, 4 vezes. Eu mesma fiz inúmeras vezes. Ah, daí como é que eu vou aprender a fazer uma coisa que já no início eu sei que não vai dar certo e que eu vou ter dificuldades? É melhor fazer um brigadeiro, é melhor fazer um pãozinho. Não é por aí, tá? A receita de macarrão, ela é específica, você tem que saber realmente o que precisa e o que não precisa ser feito. Só precisa sentar e ter o conhecimento, no caso, aprender a fazer os macarrons, pegar a receita, executar. E daí você não vai ficar mudando com vários tipos de sabores, a não ser que sejam os recheios, tá? Daí eu não tenho equipamento adequado para os macarrons. Eu também não tinha, quando eu comecei, equipamento adequado para os macarrons. Eu não tinha o forno ideal, que eu considero hoje, que é o que eu tenho. E só fui ter ele depois de quase 4 anos fazendo macarrons e ganhando dinheiro com macarrons e vendendo macarrons. Então, assim, eu não tenho, então eu não vou fazer. Não, não é por aí. Você vai fazer com o que você tem, vai já virar disso um comércio, um dinheiro, vai voltar a sua renda, para daí, então, você começar a ter os equipamentos adequados para aumentar e melhorar a sua produção. Ah, daí eu não tenho tempo para estudar. Qualquer coisa que você vá fazer hoje, você precisa de tempo. Seja um brigadeiro, você vai ter que fazer o curso, vai ter que fazer o teste, vai ter que comprar material, você vai ter que ter tempo. Ah, mas o macarrão eu preciso aprender a fazer, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais conhecimento. Não é verdade. O macarrão, ele não tem vários tipos, como o bolo, ele não tem vários tipos de receitas, ele não tem... Existem várias técnicas, você pode aprender a fazer o macarrão na técnica italiana, na francesa, na suíça, sim. Você pode ter algumas variações pequenas da massa, sim. Mas você tem que ter vários tipos de recheio, sim. É igual uma torta. Porém, a torta, o bolo, você vai ter várias massas, vários recheios, mas você vai ter que ter várias técnicas de montagem, de decoração, tamanhos diferentes, embalagens diferentes, segmentos diferentes. Então, assim, muitas vezes eu me perguntei durante esse processo, será que macarrons é pra mim? E eu vim perceber que eu, diante da vida que eu tinha, sendo mãe de 2 crianças, sendo dona de casa, sendo mulher, né? Porque a gente tem o nosso lado também, que a gente quer ter o nosso momento de cuidado com a gente mesmo, de lazer, né? De conhecimento e de crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então a gente tem esse lado também que requer tempo. Diante de tantas coisas que eu queria fazer, né? Que eu queria ser
O macarrão, ele no início tomaria um pouco mais do meu tempo, porém depois ele me deixaria com uma vida mais tranquila, no sentido de fazer sempre a mesma coisa e estar me aperfeiçoando. Porque uma vez que você faz o macarrão e que você acerta, o restante vai ser aperfeiçoamento, vai ser a busca da perfeição para você ser a melhor no seu nicho, no seu mercado, para oferecer o melhor macarrão para sua cliente na sua redondeza. Então, assim, durante muito tempo eu me perguntei, né? Quando você sabe fazer várias coisas, não sei se tem pessoas da confeitaria aí que já sabem fazer bolo, já sabem fazer sobremesa, sabe fazer brownie, mas quando você sabe fazer várias coisas e você se pergunta, eu deveria parar só para fazer macarrons ou eu devo continuar, ou eu devo seguir junto com os macarrons? Eu, no meu caso, me especializei em macarrons e hoje é o meu carro-chefe, né? Fazer mais macarrons. Vender mais macarrons, com o objetivo de deixar, como eu estou muito envolvida com a confeitaria como si no todo, em outros nichos, o meu objetivo é dar aula de macarrons e ensinar macarrons e produzir macarrons, e é o que eu já faço hoje, né? Fazer os macarrons, ensinar os macarrons, produzir os macarrons, vender os macarrons. Quando a gente fala assim, você precisa de um pouco mais de conhecimento, porque existem algumas coisas no macarrão que não te permite chegar no resultado final de sucesso. Então você precisa realmente conhecer essa etapa, como vamos supor, alunas que chegaram até mim e disseram, eu quero fazer macarrão, eu preciso de quê? De uma panela para fazer brigadeiro, como se fosse fazer o brigadeiro. E aí claramente eu falei para ela, não, você precisa primeiro conhecer a técnica. Se você não tiver o forno de convecção, você precisa de um forno e conhecer o seu forno. Quando você conseguir a temperatura que você precisa através de um termômetro, identificar que ele está estável naquela temperatura, você vai fazer a sua primeira receita, para não dizer, foi o forno, foi o utensílio, foi o equipamento, você vai fazer a sua primeira receita. Acertando a sua receita, você vai manter aquela receita e vai se aperfeiçoar para cada dia o pezinho ficar mais no tamanho que você quer. Daí eu vou deixar mais alguns minutos porque ele não assou tanto. Eu vou deixar ele crescer mais rápido porque o pezinho cresceu muito devagar e não subiu tanto quanto eu queria. Eu vou deixar ele assar mais lento porque o pezinho subiu rápido demais. Então isso aí é aquela linhazinha do que está certo para o que está perfeito. Porque se o macarrão ele tá lá íntegro, ele tá perfeito e ele tá com o pezinho, ele é um macarrão. Mas para chegar no ponto que eu quero correto de pezinho, no ponto que eu quero de brilho, no ponto que eu quero de crocância, eu vou em busca da perfeição. Então é como se eu dissesse assim, eu preciso já começar a fazer um bolo perfeito? Não, eu preciso começar a fazer o bolo. Uma vez que ele está feito, eu vou me aperfeiçoando para poder fazer. O macarrão é uma receita. Então eu digo assim, para uma pessoa que é dona de casa, que é mãe, que é empresária, que está em outro nicho e quer vir para a confeitaria e ainda não está se sentindo apta para largar, então ainda vai precisar conciliar duas ações dentro de um ambiente, é sim para você. É sim para você aprender a fazer, para você aprender a vender, para você desmistificar isso, porque você vai se dedicar somente a uma receita. Você vai se dedicar somente para um resultado. E depois daquele resultado ok, você vai melhorar. Então eu vou melhorar a qualidade do meu recheio, eu vou melhorar a qualidade do meu ganache, eu vou melhorar a quantidade de recheios que eu ofereço para o meu cliente, eu quero ter uma gama maior. Eu vou melhorar, como eu falei para você, o tempo de assar dele para eu ter o pezinho um pouco maior, um pouco menor. Porque tem confeiteiras que querem um pezinho um pouco menor para caber no blister, aquele blister transparente. Então para ela é importante que ela venda no blister, que ela gosta de vender transparente, tem uma dificuldade de achar caixa na região dela, então ela precisa fazer com um pezinho menor. Já tem confeiteiras que vendem na sua própria caixa, a embalagem, então ela vai ter com um pezinho um pouco maior, vai ter aquele macarrão mais gordinho, mais cheinho, mais com um pezinho robusto, tá certo? Então assim, quando alguém me fala assim, Dai, eu hoje trabalho com bolos, vendo muito, mas eu quero agregar macarrão, é pra você. Porque você trabalha com bolos, você já tem uma quantidade de clientes que talvez não conhecem seu produto, já são seu cliente, você não precisa correr atrás de cliente. E você vai estar somando um produto a mais. Então eu já vendo bolo, vou fazer lá, que eu já fiz uma live indicando como você divulgar o seu produto, vou fazer lá os mini macarrons para entregar junto com os produtos que eu já tenho saída para o meu cliente conhecer. E aí eu já vou estar somando mais um produto. Eu não tenho hoje profissional para trabalhar comigo, eu não tenho hoje ajudante. E o macarrão é algo que eu realmente sozinha preciso fazer, eu não posso delegar para ninguém. Isso aí é mito, tá? Você vai começar a fazer, você tem que sim
ter propriedade da receita, saber fazer todo o passo a passo, saber onde está certo e o que está errado. Mas você pode treinar um funcionário seu, pode treinar alguém que trabalhe com você para fazer o macarrão. Vai precisar de 2, de 3 dias, vai precisar de 3, de 4 receitas. Ele precisa entender o que ele pode e o que ele não pode fazer. A gente só aprende na prática. Não adianta eu dar teoria para você que você não vai chegar lá. Você tem que fazer na prática, todo o passo a passo, tá? Então, assim, eu já tive alunas que chegaram para mim e disse assim, eu não tenho equipamento, não tenho forno, mas o que é que eu vou precisar comprar daqui para frente? Então, eu sempre dizia, você hoje não precisa comprar nada, mas lá na frente, quando você quiser sair de perto do forno, quando você precisar fazer 3, 4, 5 fornadas por hora ou por turno para conseguir vender a quantidade que você deseja, você vai precisar realmente de um forno que você bote lá, solicite a temperatura, saia e ele apite para você voltar, porque você não vai poder ficar presa ali naquela produção. Então, realmente precisa de um forno de convecção, que você controla a ventilação, controla o ar, controla o tempo, para que você fique livre para resolver outras questões. Ah, dá, então assim, lá na frente eu vou precisar fazer esse investimento, se você quiser ganhar dinheiro e faturar, sim. Não tem como eu te dizer que você vai ficar vivendo dos macarrons, né, da confeitaria, vai tirar, vamos supor, 5, 6, 7 mil reais ficando do lado do forno. Então, você precisa, de fato, ter algo que te deixe mais livre. Ou então, daí depois que eu aprender essa receita do seu curso, eu vou ter que aprender mais vários tipos de sabores? Não. Não, você não vai precisar. Você pode ter algumas 4 ou 5 variações do coque, que é o biscoitinho. Então, você pode ter 4 ou 5 variações, como coco na massa, como pistache, como café, como chocolate, tudo bem. Mas depois que passou isso aí, você vai ter variações de recheios, variações de decorações, variações de detalhes, tá certo? Então, algumas pessoas falam assim pra mim também, quais são os utensílios quando eu começar a trabalhar e vou precisar comprar mais tapete? Gente, se o seu forno ele tem 4 assadeiras, só 4 assadeiras, você precisaria razoavelmente de 8 tapetes. Então, eu tenho 4 assadeiras, tenho 4 tapetes para aquela assadeira. Eu já tenho mais 4 gotejando lá fora para quando sair um eu não precisar ficar esfriando, para não gastar tempo e nem gás do forno. Então, eu já boto mais 4. Enquanto aquele tá assando, aqueles 4, eu posso tirar os que estão morninhos, esperar esfriar, rapidamente ele resfria, para poder descolar os macarrões e refazer novamente. Então, você não precisa de muitos equipamentos, mas quando você está produzindo em quantidade por questão de ganho de tempo, você precisa só de um forno mais adequado. Mas como eu disse, eu trabalhei 4 anos com meu forno, que era um forno de pedra, de lastro, da Venâncio, aquele bem grandão, que você pega a manivelazinha e fecha ele sobe o vidro e tem aquelas pedras que eles são ideais para pão, nem para bolo eles não são tão adequados, porque pode deixar o bolo mais escuro de tão alto que ele fica. E naquele forno eu consegui regular tão baixinho, ele ficava quase que desligando as chamas. Era tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho que ele me permitia chegar na temperatura que eu precisava, tá? Que era nunca passar de 120 graus. Então eu conseguia esse resultado e tinha 100% de aproveitamento da fornada. Às vezes tinha um cantinho da fornada que ficava com uma cor diferente da outra, mas ainda assim não tinha torto, não tinha rachado, não tinha nada. E aí eu conseguia ter esse aproveitamento, tá? E o que acontece? Algumas alunas também já me perguntaram, Dai, uma coisa foi a questão do tempo, outra foi a questão de utensílio, será que é pra mim? Outra foi a questão da persistência, que eu falo que tem a ver com o tempo, que você vai persistir, continuar persistindo, você vai estar gastando seu tempo ali, mas está persistindo em algo que você quer. E o outro é a questão de capacidade. Sabe, eu já ouvi falar tanto que os macarrões são difíceis, que eu não vou conseguir, que tem que estar com a energia do dia junto, que é igual ao pãozinho, senão ele dissolve, ele não sobe. Não tem nada a ver com energia, com mão. Claro que você tiver melhor, você vai olhar melhor a receita, você vai seguir com mais concentração tudo que você está fazendo, você vai colocar mais atenção no que você está fazendo quando você está com o coração livre, fazendo algo de corpo e alma. Diferente de você chegar em um dia muito tumultuado, a sua cozinha tá uma bagunça, os seus filhos estão lhe chamando, você tá cheio de coisa para fazer fora de horário, sabe que não vai dar conta e aí começa a fazer um macarrão. E aí vem aquele negócio, porque hoje eu não estava bem, minha energia não estava bem. Não é que a sua energia não estava bem, é que a sua organização não estava adequada para o tipo de doce. Tá? Eu posso começar a fazer um bolo agora e guardar o bolo e terminar ele de noite.
passo um plástico filme, guardo, de noite eu termino. Eu posso começar um brigadeiro agora, botar ele para descansar e começar a enrolar ele de noite. Mas o macarrão não, o macarrão eu tenho que ir do início ao final, terminando, deixar tudo preparado e depois eu posso rechear ele de noite ou guardar ele já sem recheio para não perder a propriedade dele. Ou então finalizar decorações dele depois. Mas o coque, a coque do macarrão eu preciso, desde a hora que eu separo os ingredientes, que eu não devo deixar nem na bancada exposto, para não pegar umidade, para não ressecar, né? Tanto os ovos quanto a farinha. Desde que eu faço isso, eu preciso do início até o final desse processo, né? De começar e terminar. É importante você saber identificar quando você vai começar nos macarrões. Eu vou comprar o curso, ou eu vou começar a fazer macarrão. Você já identificar lá pra frente, antes que você tenha uma questão, um alerta com relação à logística. Ah, mas eu achei que eu ia vender 100 macarrões por dia. Para você vender 100 macarrões por dia, você precisa fazer tantas coques, 200 coques, né? Cada assadeira daquela cabe 40. Então, se você vai fazer 40 coques, você precisa 40 assadeiras. Para fazer 200, você precisa fazer isso 5 vezes. Para você ter ali no máximo, e aí dentro dessas 5 vezes que eu faço, qual é o tempo que eu bato na batedeira, o tempo que eu gotejo, o tempo que eu coloco, às vezes já me tirou um turno ou o dia inteiro. Então você sabe que naquele turno você tem um limite de produção de tantos macarrões. Eu só consigo produzir por turno, com o equipamento que eu tenho, tantos macarrões. Né? Essa questão de equipamento maior, menor. Eu tinha uma batedeira mesmo da Gepanix, que ela era grandona. Mas assim, eu batia o merengue nele, ficava perfeito. Mas de qualquer modo, o restante dos processos tem que ser na mão, né? Existem hoje batedeiras adequadas, bem levinhas, que você consegue fazer a macarronagem. Mas essas mais fortes, industriais, é mais difícil de fazer a macarronagem. Porque você precisa estar sentindo na mão quantidade de ar suficiente para você estar tirando de acordo com você for mexendo, certo? Então, o importante é quando você dá um próximo passo, seja para aprender a fazer o macarrão, seja para fazer o curso, seja para fazer uma receita, é você saber onde você quer chegar. Eu acho que é o mais importante. Ah, eu quero só fazer macarrão para minha netinha, eu vou acertar a receita uma vez e acabou. Ah, não, eu quero fazer macarrão para vender, eu quero realmente ser reconhecida na minha área e fazer macarrão para vender. O que é que eu preciso? Agora eu preciso disso, depois eu vou precisar disso, depois eu vou precisar disso. Depois, lá daqui de um ano depois, mas pelo menos que a gente faça um planejamento lá para frente, a gente identifica o que é que a gente necessita. Ah, não, eu quero fazer macarrons realmente como especialista para dar curso. Futuramente quero ser igual a Dai, quero dar curso. Então eu vou fazer tudo perfeito, vou dar minhas receitas todas anotadas, o passo a passo, executar, ter bastante foto para eu conseguir depois estar ensinando outras pessoas a fazer o macarrão. Você no final dessa live dizer assim, caraca, isso aqui é para mim, ou isso não é para mim. Eu prefiro fazer 1000 coisas do que tá fazendo macarrão. Ou eu prefiro só fazer macarrão e ser reconhecida, né, pelo macarrão, ainda mais hoje, que são pouquíssimas pessoas que fazem. Então você não acha para encomenda, do que ficar em outra área. Você precisa de fato, quando começar a dar um passo, que eu digo é um passo importante, né, comprar um utensílio, tirar 2, 3, 4 horas do seu tempo para ir para a cozinha, entregar um doce para alguém para fazer degustação, é um passo importante que você decidiu já nesse momento que você quer seguir. Agora, seguir para onde? Para fazer ele esporadicamente, para fazer ele profissionalmente, para vender, para ensinar. Aí quando você sabe aonde você quer chegar, você consegue se responder essa pergunta que eu falei no início. É para mim ou não é? Hoje macarrão é para mim. É para mim vender, no caso, para eu vender, para eu comercializar e para eu ensinar. Ponto. Aí você vai decidir, é para mim também. Ou não é para mim, não é isso que eu quero. Né, que é muito importante vocês saberem, minha net caiu, vocês saberem sobre isso aí. Eu vou deixar aqui aberto, vou tirar algumas dúvidas aqui. Chefe Sandro Melo, a massa é a base de quê? Tipo suspiro, nunca vi. A massa é tipo um suspiro, ela é a base de claras de ovos, de merengue, né, e farinha de amêndoas. Então tem a farinha de amêndoas aí, que é uma grande parte da massa de sabor, de gramagem, o que deixa ele bem diferente do suspiro. Mas tem um quezinho doce, tá? Você tem curso, sou nova aqui. Então, temos curso sim, tá?
Ele ficou disponível aí, a gente já teve um período de imersão, que vai ter dia 7 de dezembro a imersão, onde a gente vai ensinar a fazer uma casinha de biscoito, vai ensinar a fazer tortinhas, vai ensinar a fazer um bolo decorado de macarrão. E vai ter também em janeiro. Mas por enquanto a gente está só fazendo esse bate-papo aqui no Instagram, tá? Vai lá na minha bio e dá uma olhadinha. Gostaria muito de aprender. Bom dia. Não conheço e nunca comi. Sério? Massa. Tá? Então, assim, eu digo, hoje sou suspeita para falar pela minha escolha, mas eu digo macarrão é para realmente quem não tem tempo. É quem não tem, que tem uma vida corrida, quem quer focar em algo específico, quem não quer abrir muito com vários tipos de utensílio, equipamento, receitas, né? Quer focar em um tipo de utensílio só, para não ficar fazendo investimentos que você não vai usar durante a confeitaria. E aí você ter especificamente, né, um caminho trilhando ali junto com os macarrões, tá certo? Eu nunca comi, você dá curso, nunca comeu, tá na hora de comer, viu? Na hora de fazer e comer. Então é isso, eu queria fazer esse bate-papo aqui com vocês, principalmente para falar sobre isso. Então, quando alguém me perguntar hoje, se você se perguntar hoje, que tá aqui na live assistindo, será que macarrões é para mim? Coloque em questão esses 3 pontos, né? Sobre os utensílios e equipamentos que você tem, o que você quer, onde você quer chegar. Se você quer chegar longe, você precisa investir mais um pouco. Se você quer ficar por ali, você não precisa fazer investimento nenhum. Você pode continuar ali fazendo com o que você tem, como eu fiquei 4 anos. É questão de se aprofundar em um tema só e não ficar em vários temas, né? E é questão de saber assim que todos nós somos capazes. Se eu estou falando a mesma coisa para você e você executa o que eu falei, e o outro não executa, o outro já se tornou tem uma capacidade diferente. Mas naquele momento ela tem uma capacidade igual, mas naquele momento ela usou as ferramentas de forma diferente. Então ela deixou de usufruir de vários tipos de conhecimento e benefício para poder usar a capacidade dela junto com aquela pessoa que pegou o curso e fez. Ela comer. Show. Então tá bom. Um bom domingo para vocês. Aproveitem, descansem também, tá? Se questionem, se perguntem, né? Se respondam também. Busquem as respostas dentro de vocês. E qualquer dificuldade, eu estou aqui, tá bom? Até a próxima.